Olá, vamos continuar com as nossas aulas de gestão de projetos. Hoje nós vamos falar das metodologias ágeis. Vamos dar uma olhadinha na questão de software, né? Quando a gente está desenvolvendo um software, quanto antes a gente encontrar um problema, antes a gente resolve e mais barato custa. Quando a gente entrega algo para o usuário e o problema é detectado pelo usuário, a gente tem uma resposta muito ruim do ponto de vista de relação fornecedor-cliente. Portanto, se você tiver um método que permita que você rapidamente corrija as coisas e rapidamente entregue produtos funcionais para o teu cliente, fica melhor. Portanto, o que a gente quer é um software funcionando. Exige colaboração com o cliente e, portanto, indivíduos e interações têm que ser considerados. O foco é atender o usuário final. E no método ágil, a documentação, a hierarquia, a burocracia, elas devem ser evitadas, sempre que possível. A agilidade e produtividade devem estar sempre presentes, claro que sem comprometer a qualidade. Isso dá origem a uma frase que diz assim: adaptar-se a mudanças é mais importante do que seguir um bom plano, desde que a equipe saiba o que fazer, pois as pessoas podem ficar perdidas sem um bom plano. Portanto, as pessoas que participam da equipe ágil têm que ter maturidade, têm que ter proatividade, têm que ter transparência, flexibilidade, alta capacidade de comunicação e alta capacidade de trabalhar em equipe essencialmente. A ideia central, então, é fugir da burocracia. Foram colocados 12 princípios no chamado Manifesto Ágil, que vão desde entregas contínuas, a todo momento, até uma equipe refletindo em como se tornar a cada momento mais eficaz. Vamos comentar sobre algumas delas. Os valores aqui passam a ser os indivíduos e as interações, ao invés dos processos e as ferramentas. O software funcional passa a ser mais importante que a documentação abrangente. A colaboração com o cliente passa a ser mais importante que a negociação dos contratos. E a resposta às mudanças mais importante do que seguir um plano. Não quer dizer que não exista um plano, existe um plano localizado, semanal ou quinzenal. Não quer dizer que não exista documentação, ela é importante por questões de manutenção, porém, ela não é o sentido principal do desenvolvedor. No Manifesto Ágil, então, nós temos que garantir a satisfação do cliente com entrega rápida e contínua de softwares funcionais, aumentando a frequência de entregas, por exemplo, de semanal ao invés de mensal, medindo o progresso por meio de softwares funcionais. Mudanças tardias no escopo não são ruins, elas são bem-vindas, porque elas vão considerar uma próxima versão do produto, garantindo essa interação de trabalho constante entre os envolvidos do projeto, os desenvolvedores, o analista de negócio, o cliente, motivando a todo momento a equipe para garantir uma relação de confiança, levando a excelência técnica, uma simplicidade e uma adaptação a mudanças sempre presente, focando nos indivíduos e nas suas interações e não nos processos e ferramentas, e considerando o software funcional como sendo melhor do que uma documentação extensa e complexa. O Manifesto Ágil considera isso, porém, contudo, todavia, podem ocorrer problemas de manutenção se você levar isso ao extremo e não cuidar da documentação. Colaborar com clientes é melhor, claro que é melhor do que gerenciar contratos e conflitos. Isso é buscado em toda a área. Então, os patrocinadores, os desenvolvedores integrados, se comunicando sempre com o cliente, ao invés de por carta, por processos. Respondendo rapidamente às mudanças, mais do que seguindo um planejamento prévio que previa, por exemplo, que todas semana você teria uma reunião com o cliente para ver como estava indo. Então a ideia é que você vá planejando e fazendo a todo momento, refletindo sobre os ajustes e comportamentos necessários. Tem que ter um horizonte planejado, mas ele não é a essência do método. Que coisas ágeis existem? Por exemplo, nós temos vários métodos, várias metodologias, que vão desde o extremamente ágil até o extremamente tradicional, e você acaba combinando algumas dessas situações
quando se fala em desenvolvimento. Então, alguns frameworks, né? Por exemplo, a gente tem lá o Extreme Programming, a gente tem o Scrum, que é uma metodologia que a gente vai dar uma olhadinha daqui a pouco, na sequência. O Lean, que é muito usado na área de produção e que recentemente tem sido utilizado por algumas pessoas de tecnologia da informação. O Kanban é uma técnica que nasceu também aí nas fábricas, nas indústrias japonesas, né? E que leva ao conceito de gestão visual, por meio de cartões, de papéis, de adesivos, de quadros. Isso é bastante usado aí pelas equipes ágeis. DSGM, FDD, OpenApp. Então, se a gente for atrás, a gente vai achar uma série de metodologias, todas elas têm vantagens, eventualmente desvantagens, e algumas delas têm uma aceitação melhor dentro do mercado. Então, na área que a gente está trabalhando agora, o Scrum aparentemente é o mais aceito. E o Crystal, né, que é um conjunto de metodologias de desenvolvimento de software totalmente aderente a projetos ágeis. O Crystal tem um foco nas pessoas, né, respeitando características e habilidades de cada equipe. Apesar dessa situação, embora se utilize, né, de umas técnicas combinadas umas com as outras, a gente vai concentrar aí a nossa aula de hoje no Scrum. E o que é o Scrum? O Scrum vem do rugby, vem do jogo norte-americano, lá em que existe uma formação ordenada de pessoas e que, para o nosso caso, é uma metodologia ágil que serve para gestão e planejamento de projetos de software, que a partir de um Product Backlog, ou a partir de uma constatação de necessidade de desenvolvimento, leva 2 a 4 semanas depois a um incremento de um produto que é potencialmente entregável ou enviável ao usuário. A ideia é que no ciclo de vida de interação do Scrum, a gente tenha a cada 24 horas uma avaliação do que está sendo feito e de 2 a 4 semanas, ou de 1 a 4 semanas, uma entrega. Um projeto grande, que leva a um produto grande inteiro, ele pode ser considerado como um produto, ou você pode dividir o projeto grande em pequenas partes, em projetos pequenos, desde que seja factível, né, fazer isso para melhorar o teu controle. A ideia, então, é que a partir dessa divisão em que você coloca os produtos a serem desenvolvidos, talvez você consiga, inclusive, ter mais de um time trabalhando ao mesmo tempo e os líderes de equipe desses produtos interagindo com o cliente para levar um produto grande final. Então, não necessariamente você precisa usar o Scrum só para projetos pequenos. Quando se trabalha com projetos, a gente sempre destaca a questão da necessidade de ligação com estratégia, né? Então, objetivos e resultados-chave são extremamente importantes, extremamente ligados a objetivos e metas estratégicas, e deve haver algum fator de medição, um KPI, né, algum indicador que te permita monitorar o avanço dessa situação de projeto, de objetivo, de meta que está sendo realizada, ligando com as ações necessárias. Então, isso tem muito a ver com planejamento estratégico e a definição de um OKR, né, de um objetivo e dos resultados-chave que vão ser atingidos a partir dele, pode eventualmente levar até a definição de outros objetivos. O importante é que a pessoa que é responsável pelo planejamento faça essa ligação com a estratégia para que você sempre esteja atendendo aquilo que é mais importante. Do ponto de vista do backlog, né, o que a gente tem? A gente tem alguns requisitos que são levantados a nível alto, né, assim a nível macro, que depois são especificados e levados a serem realizados, a serem colocados em prática. Backlog é uma expressão que vem da necessidade de atender o teu cliente em função da tua capacidade de trabalho, né? Então era muito comum aí em projetos antigos de TI em que você tinha um alto backlog, você tinha lá 20 sistemas novos para fazer
não tinha capacidade de fazer isso, de entregar esses sistemas para os usuários, não se ia criando esse backlog, né, essa espécie de armazenamento. Aqui a gente tem essa situação do backlog muito voltado para o como fazer o projeto. Então, por exemplo, a gente pode, usando o tal do Kanban ou cartõezinhos, né, na parte do User History ou User Story, a gente pegar na frente do cartão e colocar lá necessidades. Então, como comprador de livros, vejam que, a ponto de vista do usuário, eu quero pesquisar o catálogo de livros da livraria XB utilizando o título. E, no verso, eu coloco lá um critério. O resultado da pesquisa tem que ser mostrado em 3 segundos. E a pesquisa tem que retornar título, autor, valor, se está disponível ou não está, e se não estiver, um título inexistente, ou se não for encontrado. Aí eu crio meu backlog, uma prioridade de requisitos dos produtos e determinado isso também pelo grau de detalhamento. Aquilo que eu tenho melhor detalhado, né, as histórias do usuário que eu consegui decompor de uma forma mais completa, que eu garanta que eu estou atendendo o usuário, eu coloco com uma prioridade de desenvolvimento mais alta, porque eu já sei o que fazer. Na metade do meu product backlog, do ponto de vista de prioridade, eu coloco os requisitos em que o grau de detalhamento ainda não está aceitável, ele está médio, e com baixa prioridade os requisitos que têm um baixo grau ainda de detalhamento, né? São aquelas ideias, aqueles desejos assim que eles foram colocados, mas não foram explicados muito bem ainda. Ao longo do ciclo todo, o proprietário do produto, a gente já vai falar desses termos, né? Mas o Product Owner, ele vai interagir com a equipe por meio do Scrum Master e eles vão fazer em conjunto uma revisão dos conteúdos que vão ser desenvolvidos naquele momento, que a gente chama de sprint, levando a um determinado produto. E ao final dessa entrega, vai haver uma retrospectiva que pode gerar um novo backlog ou que pode excluir do teu backlog uma determinada atividade. Isso às vezes é chamado de PDCA acelerado. Eu prefiro o termo PDCL, né, porque a gente sempre pode aprender ao final. Mas, considerando ainda como PDCA, dentro do planejamento a gente tem a reunião em que se define o que fazer na sprint. Dentro do fazer, a gente tem as reuniões diárias, as reuniões de execução de controle, né? Dentro do check, a revisão e a demonstração que está sendo feita a cada momento e que está sendo considerada no final da sprint. Dentro do act, a retrospectiva, o que nós fizemos, o que nós não fizemos, o que vai ser feito depois. E daí você volta para o planejamento, né, para poder dar continuidade. Uma forma de fazer é criar, por exemplo, planilhas ou criar cartazes em que você coloque lá o backlog do produto, da sprint, o nome das pessoas, né, o que está em construção, em teste, se você detectou problemas, os pontos fracos, você detectou que você conseguiu resolver alguma coisa bacana, os pontos fortes, né, o que você está fazendo direito, o que você ainda tem que melhorar. Sempre você tem que ter a ligação com o negócio, né? Então, ligando entre cliente e negócio para fazer as definições de prioridades, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que, por exemplo, implantar uma funcionalidade prioritária sem a qual a solução não atende o meu cliente. Eu poderia fazer uma funcionalidade que é necessária, mas que não é prioritária. Eu posso fazer uma funcionalidade que não traz um grande impacto no produto se não for entregue. E eu não devo fazer uma funcionalidade que, nesse momento, não deve ser entregue porque não está agregando valor, ou porque o cliente ainda não pediu. Dentro desse time, eu tenho uma série de papéis, por exemplo, o Product Owner, o Scrum Master, o team, né, a equipe, e o Scrum em si, ali, uma equipe de 5 a 9 pessoas que vai ser dirigida pelo Scrum Master e pelo Product Owner em interações, para poder produzir os conteúdos. As atividades que serão realizadas têm a ver com o planejamento do sprint, ou seja, do momento da tua entrega, né? 1, 2 semanas, 4 semanas, né? O que você vai fazer nesse tempo.
a execução em si, revisão a cada momento, a retrospectiva ao final, reuniões diárias de acompanhamento e o refinamento do backlog, o refinamento daquilo que você tem que realizar para entregar um bom produto para o teu usuário. Os artefatos que você entrega, ou os documentos que você entrega, são o backlog, a atualização, né, do Product Backlog, o sprint, o backlog do sprint é a realização do que foi colocado dentro daquele intervalo de tempo, e uma definição de pronto, né, a definição de, assim, aceitei, esse produto eu terminei. O Product Owner, ou dono do produto, dono do projeto, ele faz o quê? Ele define os requisitos, as funcionalidades, ele cuida do backlog, toma decisões e dá a direção a seguir e interage diretamente com o Scrum Master, que faz a ligação entre o Product Owner e a equipe, né? O pessoal que está desenvolvendo, organizando reuniões, acompanhando trabalhos, garantindo recursos, garantindo ferramentas. E a equipe, claro, alguém tem que fazer alguma coisa, né? Então, a ideia é que você tenha times pequenos, bem orientados para realizar tarefas. E o que é a sprint, então? A sprint vem da ideia de uma maior velocidade possível, que é atingida por um corredor, lembrando lá do rugby, né? Em um dado momento de uma corrida, especialmente no final, né? A pessoa dá aquele gás todo lá para ganhar do adversário, para chegar com a bola no final do campo. A ideia aqui é que a divisão do trabalho a realizar em etapas ou ciclos de uma semana, de um mês, é que compõe a nossa sprint, né? Então, a nossa maior velocidade vai ser dada por fazer pequenos trabalhos bem feitos ao longo de um determinado intervalo de tempo, 1, 2 semanas, 3, 4 semanas, que a gente chama de sprint. O recomendado é que fique entre 1 e 4, o mais típico no mercado são 15 dias ou 2 semanas. As sprints podem ter uma duração fixa, é o usual, ou eventualmente uma duração variável em função do planejamento que você tem ao longo do projeto, recomendando-se que não tenha mais que um mês. Então, posso ter uma sprint, por exemplo, inicial de uma semana, para a equipe se conhecer, conhecer os processos, entregar um relatório de como que vai ser, por exemplo, desenvolvido o projeto, depois um sprint de 2 semanas e, eventualmente, uma sprint de um mês lá no meio, para um detalhamento mais complexo do produto. E as reuniões? Bom, as reuniões elas se compõem da Daily Scrum, Daily diária, né? Então uma reunião diária organizada pelo Scrum Master, em geral de não mais do que uns 15 minutos, de preferência com as pessoas em pé, em regime de stand-up meeting, né? Stand-up por quê? Porque quando você está em pé, você fica com pressa de ir embora, e a coisa fica, né, dá aquela sensação de ágil, né? A pessoa rapidamente vai dizer o que ela fez, o que ela ajudou nesse tempo, né, do sprint, a equipe atingir os objetivos, o que ela vai fazer hoje para atingir a meta dela, se existe algum impedimento, se existe algum problema. Então, rapidamente vai haver uma solução, espera-se uma solução se houver problema. E comprova, né, que as tarefas foram realizadas, né? Olha, ontem eu fiz isso, hoje eu vou fazer isso e tal. O planejamento da próxima sprint é uma reunião, né, em que você decide quanto tempo vai durar cada tarefa e como vai ser o padrão de medição, e você atualiza a tua tabela de burnout, ou faz o teu gráfico, né, o chart, o burn-down chart, que representa o que? Ele representa como está indo o projeto, qual é o andamento, o acompanhamento do projeto, o que não foi feito nessa sprint, nessa release de software, que você pretende deixar para a próxima, ou que você obrigatoriamente tem que deixar para a próxima, porque você não conseguiu cumprir nessa. E as reuniões? As reuniões, então, comparando com projetos tradicionais, no tradicional, né, ou no chamado hoje de tradicional, ela ocorre de acordo com uma programação prévia de atividades, por exemplo, cada 15 ou 30 dias, ou uma data específica necessária. E na data da reunião, que é chamada de data de status, é revisada a condição do projeto. Então, você vê como é que você está e planeja as próximas etapas. Nos projetos ágeis, elas ocorrem, como nós falamos há pouco, diariamente, e no início e no final de cada sprint. Por haver menos documentos, né, do ponto de vista geral em projetos ágeis, essa faceta da controle de reuniões ela fica meio escondida, mas o fato é que no projeto ágil tem muito mais controle do que nos tradicionais, porque você controla diariamente a execução das tarefas.
Será que é por isso que dá resultados? É algo para se pensar. E a comunicação? Como é que é esse controle visual? Aqui tem um exemplo de um Kanban, não aparece ainda, vai aparecer ali no quadro, na parte esquerda da foto. E eu fiz questão de colocar isso porque são alunos de uma escola municipal que trabalham lá com projetos, né? Eu tenho um projeto de pesquisa com eles, mas o fato é que eles usam um planejamento que é um Kanban. Então eles têm lá um quadro em que eles colocam o que estão fazendo, o que vai ser feito por cada pessoa, o que está em andamento, o que já foi feito, né? Quer dizer, é um controle extremamente eficiente que é utilizado por pessoas de qualquer idade, né? Você pode usar o controle de Kanban, assim, né, de visual, para, por exemplo, fazer um planejamento, aquele estratégico, que todo mundo aprende a fazer, né, o planejamento SWOT, das forças, das fraquezas que você tem dentro do teu projeto, da equipe, da tua empresa. Você pode colocar lá os objetivos, as metas, as ações, cada um vai lá, mostra os riscos, qual KPI que você está colocando, para cada objetivo que você tem, né, como é que ficaram suas metas, você atualiza, as pessoas participam, as pessoas veem, né, a ideia é que todo mundo possa ver e possa participar. Um que é muito utilizado, nós já usamos inclusive nas nossas aulas aí, é o Canvas, né, que dá aquela ideia do valor agregado do teu projeto, dá uma ideia financeira do projeto, né, que também para o planejamento pode usar a técnica Kanban, aí, colando papeizinhos. A ideia aqui é que a gente tenha uma efetividade na comunicação. Comunicação é responsável por mais ou menos 1/3 dos problemas de projetos. E a ideia aqui é que se você tem pessoas se comunicando por um quadro branco ou por um quadro em que elas possam grudar papeizinhos, isso é muito mais efetivo do que uma comunicação antiga aí por papel, por memorando, por exemplo, por ofício, né? Então a ideia aqui é que você tenha uma grande interação. Os conteúdos comuns aí que existem, que vêm aí de situações não ágeis, tem a ver, por exemplo, com o ciclo de vida do projeto, né? O projeto tem um ciclo de vida simples, que a gente pode considerar como sendo iniciar o projeto, fazer uma análise, a viabilidade do projeto em si, uma montagem, um teste, uma implementação, uma entrega e um projeto fechado. O projeto ágil também tem isso, né? O ciclo de vida de um projeto, do ponto de vista interativo, que vai de definição de necessidades até um aceite de nova versão, também existe. A análise dos stakeholders, dos interessados no teu projeto, do ponto de vista de como que vai ser a atitude, né, desses stakeholders, se vai ser uma atitude positiva, negativa em relação ao impacto que eles podem ter no projeto, também é feito, só que é feito de uma forma mais ágil. O registro de problemas também é realizado. No projeto tradicional, normalmente a gente tem um formulário para fazer cada uma das atividades. No projeto ágil, a gente faz o registro de problemas por meio da atualização do backlog. O registro de riscos também é realizado. A gente tem que fazer o registro de riscos e pode ser feito de maneira visual em projetos ágeis ou de uma maneira padronizada com o formulário em projetos tradicionais. Então a ideia é que a equipe possa combinar essas situações, porque tem uma série de conteúdos que nós não podemos desprezar. Tanto um ágil quanto o tradicional tem que ter. Concluindo, em geral, o projeto ágil é bom para projetos inovadores. Eu diria até que ele é essencial para projetos inovadores, de criação, pequenos, né? Porque senão você gasta tanto tempo com o projeto que você acaba não fazendo o projeto em si, né? Você gasta mais tempo planejando do que executando se for fazer o tradicional. E no projeto inovador é complicado também, não é? Porque às vezes você não tem ainda todas as variáveis definidas. O não ágil, por outro lado, né, ou chamado às vezes de tradicional, ele facilita uma visão sistêmica, é muito utilizado em grandes projetos, em especial nos projetos caros, porque você tem que ter um detalhamento melhor das suas metas e do dinheiro que você está investindo. Porém, não é errado, não é incomum combinar as abordagens. Um planejamento global, aquilo que você quer, que você precisa, ligado com a estratégia da organização, não ágil,
e uma condução ágil de algumas ou de talvez todas as etapas nas quais você vai entregando pequenos produtos até chegar ao produto final. E não esquecendo que sempre existem lições aprendidas, o que eu fiz bem, o que eu posso melhorar, quais são as ações que eu tenho que tomar, as ações que eu tenho que reforçar, as ações que vale a pena serem revisadas, né? Isso pode ser colocado de novo lá na questão do Kanban, no backlog da sprint, né? Então eu aprendi alguma coisa não deu certo, para a próxima eu já consigo me programar. Deixo para vocês algumas referências dentre as dezenas ou milhares que vocês podem encontrar na internet. Bons estudos, estou à disposição de vocês se quiserem esclarecer algum conteúdo.